Olá, bom dia, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Arthur Miranda e eu vou ministrar essa aula de questões de direitos humanos, que vai ser a nossa maratona de questões com foco na prova de delegado São Paulo. E a nossa ideia aqui é trazer questões da banca VUNESP, tentando abordar todos os tópicos do edital de vocês, tá bom? Vou me apresentar aqui brevemente. Meu nome é Arthur Miranda, como falei, e sou atualmente servidor público federal, sou assessor na consultoria jurídica junto ao Ministério da Infraestrutura, atuando na área de portos e direito administrativo, e também fui recentemente aprovado no concurso de delegado federal, aguardando o curso de formação que está marcado para junho desse ano, e obtive também aprovação nas fases objetiva e discursiva dos concursos de delegado Pará e Rio Grande do Norte. Então, sem mais delongas, feita a breve apresentação inicial, vamos aqui ao início da nossa maratona de questões. A minha ideia, como falei, é abordar cada um dos tópicos do nosso edital. E a gente vai seguir aqui a ordem que o próprio edital apresenta. Vamos trazer aqui 3 questões abordando a evolução histórica, as características dos direitos humanos e abordando documentos históricos. Vamos à primeira questão. Eu trouxe aqui a questão do concurso anterior de delegado São Paulo, 2018, que vai dizer o seguinte: no tocante à temática dos direitos humanos, considerando seu surgimento e sua evolução histórica, assinale a alternativa que contempla correta e cronologicamente seus marcos históricos fundamentais. Então a questão, além de estar pedindo quais são os marcos históricos fundamentais, ela está pedindo que eles sejam apresentados de forma cronológica, ou seja, de acordo com a ordem temporal em que ocorreu tais marcos históricos. Então vamos à análise das alternativas. Letra A, Iluminismo. Iluminismo, de fato, foi um movimento que pode ser considerado, sim, um marco histórico fundamental aí na temática dos direitos humanos, que ressaltou a razão, o espírito crítico, a fé na ciência, né? Então, essa primeira parte aqui está certa. Mas colocaram aqui o constitucionalismo. E há uma dificuldade de se colocar o constitucionalismo como um marco histórico dos direitos humanos, tendo em vista que ele se liga, na verdade, à ideia de direitos fundamentais e não à ideia de direitos humanos. E temos também o socialismo, né, que aí inevitavelmente não pode ser considerado como um marco histórico fundamental dos direitos humanos, ainda que de alguma forma ele possa ter contribuído sim com a ideia de alguns direitos humanos, notadamente os direitos humanos considerados de segunda geração, com a ideia de prestação positiva do Estado, né? Mas, diante disso tudo, essa alternativa aqui fica como errada. Aí a gente prossegue para a letra B. O cristianismo. O cristianismo, obviamente, é relevante aí para a gente, principalmente enquanto sociedade ocidental, mas não pode ser considerado um marco fundamental dos direitos humanos. O que torna aqui também o item errado, né? Na letra C, a gente tem de fato 3 documentos que são relevantes aí na história dos direitos humanos. A gente tem aqui a Magna Carta de 1215, a gente tem a Constituição Alemã de Weimar de 1919 e a gente tem a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né, de 1776. Só que percebam que esses documentos não estão cronologicamente dispostos, tá? Então, isso torna o item errado, tá bom? Letra D, a Magna Carta, ok, mas a queda de Bastilha na França não é por si um marco histórico fundamental. De fato, ele pode ser considerado o evento que iniciou a Revolução Francesa, mas a queda em si não é o marco histórico fundamental, o que torna essa alternativa equivocada. A criação da ONU, de fato, aí tem sua relevância como marco histórico dos direitos humanos, né? Mas, como vimos, a queda da Bastilha mencionada aqui torna o item errado. E letra E, iluminismo, como vimos, correto. Revolução Francesa, que de fato pode aí
ser considerada um marco histórico fundamental, tendo em vista que desta revolução nasceu aí os ideais da igualdade, liberdade e fraternidade. E a gente tem aqui também o fim da Segunda Guerra Mundial, com o rompimento, principalmente, da coisificação do ser humano, né? Principalmente aí em razão das condutas perpetradas aí com base do nazismo, né? As atrocidades do nazismo. Então, o fim da Segunda Guerra Mundial, de fato, aí pode ser considerado um marco histórico fundamental. Mas, aí a gente marca a alternativa E. Mas nessa questão, o que eu mais queria de vocês é uma reflexão. A reflexão de que, quando uma questão doutrinária é montada, ela inevitavelmente é montada com base em determinado autor. E esse autor pode ter simplificado a história no nível que não transmite exatamente as nuances que toda a história tem. Ou seja, os direitos humanos em sua história têm diversos marcos históricos fundamentais, havendo uma dificuldade de se eleger apenas 3, como vimos aqui nessa questão. Mas, e eu suspeito isso e vou compartilhar com vocês, eu suspeito que a questão foi montada com base nesse livro aqui. Não só essa questão, outras 2 questões do concurso de 2018 do Delegado de São Paulo. Porque olhando esse livro que eu peguei emprestado, eu verifico que consta exatamente esse trecho que fundamentou a questão. Olha, destaque-se que sobre o tema de direitos humanos existem 3 marcos históricos fundamentais: o Iluminismo, a Revolução Francesa e o término da Segunda Guerra Mundial. Esse livro aqui ele é bem resumido sobre direitos humanos, parece até uma sinopse, e quando vai falar da evolução histórica dos direitos humanos, ele aborda esses 3 marcos históricos. Só que, aí nesse momento, vou querer aí a reflexão crítica de vocês. Vamos observar agora esse outro livro, o livro do André de Carvalho Ramos. Ele, quando vai falar aqui dos direitos humanos na história, ele coloca uma série de eventos, né? Ele chega a mencionar o cristianismo e a sua influência. Ele fala aqui do constitucionalismo liberal, depois do socialismo e do constitucionalismo social. Então percebam que, se a gente usar aqui como referência o livro do André de Carvalho Ramos, essa questão que eu trouxe para vocês, ela poderia até ter outro gabarito, né? Poderia ter o gabarito da letra A, por exemplo. Então, há aí uma certa dificuldade em defender um só gabarito com base em um só autor que inevitavelmente simplificou demais a história dos direitos humanos. Mas, moral da história, a vida do concurseiro é uma vida difícil, né? A gente inevitavelmente se depara aí com questões como essa que simplificam, nesse caso aí, a história dos direitos humanos, mas o examinador foi lá, montou uma questão com base em determinado autor, que eu suspeito que seja esse que eu apresentei a vocês, e o gabarito fica correto com base nesse autor, mas eu trago aí a reflexão, reflito aqui com vocês que, inevitavelmente, a história dos direitos humanos é mais complexa do que a questão apresentou a vocês, tá bom? Mas esse é o gabarito dado pela banca, provavelmente com base aí nesse autor, e vamos prosseguir. Eu já fico satisfeito se vocês compreenderem aí a reflexão que eu trouxe, né? De que nem sempre a banca apresenta aí satisfatoriamente o conteúdo, né? Ela simplesmente elogiou aí um autor e apresentou a resposta conforme a posição desse autor, que é uma posição inevitavelmente simplificada. Mas, sem mais delongas, vamos aí à próxima questão, né? Deixei aí, gabarito E, como eu falei, tá bom? Questão número 2, também aí, VUNESP, Delegado de São Paulo, 2018. Esse documento histórico de remota conquista dos direitos humanos foi editado com o escopo de assegurar a supremacia do parlamento sobre a vontade do rei, controlando e reduzindo os abusos cometidos pela nobreza em relação aos seus súditos, em especial declarando, dentre outras conquistas, o direito de petição, eleições livres e a proibição de fianças exorbitantes e de penas severas. Aí, nessa questão,
o candidato vai lá, lê isso aqui, ó, direito de petição. E a gente tem a letra A aqui falando petição de direitos, né? Em inglês, Petition of Rights. Então, deve ser a letra A, né? O aluno pensa. Não, cuidado com isso, hein? Às vezes o examinador quer te confundir e coloca coisas assim justamente na letra A. Essa Petition of Rights, ela trouxe aí ao rei, né? Foi uma petição direcionada ao rei, trazendo aí o reconhecimento de alguns direitos e liberdades civis, mas não trata aí da supremacia do parlamento. Reconhece, por exemplo, aí a proibição da cobrança de impostos sem autorização do parlamento, bem como a de prisão sem culpa formada, mas não tem aí no cerne dela a supremacia do parlamento em face do rei, né? O que torna o item errado, né? Letra B, Habeas Corpus Act de 1679. Apesar de o nome trazer essa expressão, não foi esse ato que trouxe a previsão do habeas corpus. O habeas corpus já existia antes desse ato, mas a sua eficácia aí como garantia, né, era bem reduzida porque não havia regras processuais adequadas, né? Então veio esse ato que trouxe as regras do habeas corpus. E como não é o que o examinador está pedindo na questão, a B está errada também. E na letra C, que é o nosso gabarito, de fato, o Bill of Rights trouxe exatamente o que o comando trouxe, né? Trouxe aí a supremacia do parlamento sobre a vontade do rei, né? Buscando aí controlar os abusos que o rei cometia e declarando aí direito de petição, eleições livres, proibição de fianças exorbitantes e de penas severas, tá bom? Na letra D, a gente tem aqui a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que foi uma declaração aí no contexto, que foi um produto aí da Revolução Francesa, tá bom? Mas que não trouxe nada disso aí, tá bom? Supremacia do parlamento, sobre a vontade do rei, né? Direito de petição, eleições livres, não foi isso que trouxe aí a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. E, letra E, Magna Carta. A Magna Carta, basicamente aí surgiu após o rei João, conhecido como João Sem Terra, precisar de dinheiro para financiar suas campanhas bélicas, né? Aí a nobreza olhou para ele e falou: olha, você não pode aumentar os impostos assim, né? A gente não vai financiar dessa forma aí o dinheiro que você precisa para suas campanhas bélicas. Então veio esse documento aí, por meio do qual, para se ter aí como condição para o pagamento de impostos, houve o reconhecimento dos direitos da nobreza, né? Então aí o poder tributário passou a ser consentido, né, pelos nobres. Também houve aí previsão de liberdade de ingresso e saída do país, né, locomoção dentro de fronteiras. Então, dessa forma, esse documento histórico não trouxe aí, como a questão pediu, direito de petição, eleições livres, proibição de fianças exorbitantes e penas severas. O que, portanto, deixa como alternativa correta, de fato, a alternativa C. Vamos ver aqui se eu acertei o gabarito. Gabarito, letra C, Bill of Rights. E eu trouxe aqui o trecho do livro que eu mencionei, né, do professor Erival, que ele fala assim: Bill of Rights veio para assegurar a supremacia do parlamento sobre a vontade do rei, diminuindo os abusos cometidos pela nobreza em relação aos seus súditos. Vamos aqui para a questão número 3. VUNESP, delegado de São Paulo, assinale a alternativa correta a respeito das características dos direitos humanos. Letra A, o princípio da ilimitabilidade garante que o Estado e a sociedade não podem limitar a fruição dos direitos humanos já conquistados, com o objetivo de disciplinar situações excepcionais que venham a reduzir o alcance desses direitos. E aí, qual que é o erro dessa alternativa? O erro está aqui, olha. Na verdade, o que a gente tem é o princípio da limitabilidade, que fala que os direitos humanos podem ser limitados em situações excepcionais previstas nas legislações. E a gente tem um exemplo óbvio, né? O exemplo da prisão, que vai lá e limita o direito de ir e vir, tá bom? A alternativa, portanto,
errada. Letra B, o princípio da divisibilidade propõe que os direitos humanos devem obedecer a uma classificação retórica que divide e categoriza os vários grupos de direitos inerentes ao homem e à sociedade para que sejam melhor usufruídos pelos seus destinatários. O que a gente tem, na verdade, é o princípio da indivisibilidade, tá bom? Não faz sentido dividir os direitos humanos a ponto de se dizer, olha, você tem essa parte de direitos humanos e você não tem essa outra parte, entendem? E claro que essa classificação retórica, embora também aí relacionado com a história dos direitos humanos, não serve para se dizer que há uma divisão de direitos humanos de modo a dizer, você só tem direitos de primeira geração, você não tem os de segunda geração. Não. Todo ser humano tem aí os direitos humanos, sem fazer distinção, sem fazer divisão em relação a eles, tá bom? Letra C. O princípio da essencialidade reza que os direitos humanos devem ser vistos como aquela categoria de direitos inerentes à sociedade em determinada época histórica, podendo ser divididos em essenciais, que devem gozar de livre fruição, e os não essenciais, que ainda demandam reivindicações a serem conquistadas ao longo do tempo. A alternativa é errada, não faz sentido essa divisão aqui feita, tá bom? Há sim a ideia de essencialidade, mas é uma ideia para todos os direitos humanos. Não há uma divisão, esses são essenciais e esses não são essenciais. Não, todos os direitos humanos são essenciais. Alternativa D. O princípio da inalterabilidade estabelece que os direitos humanos não sofrem alterações com o decurso do tempo, pois têm caráter eterno, não se ganham nem se perdem com o tempo, são anteriores, concomitantes e posteriores aos indivíduos. Percebam que aqui essa alternativa está trazendo uma visão muito justnaturalista, né? Ideia de imutabilidade de direitos, né? Relacionada aí ao direito natural. E, além disso, os direitos humanos e a própria compreensão em relação a eles sofrem, sim, alterações com o decurso do tempo, né? Se em um momento, por exemplo, garante-se apenas o direito ao trabalho, em outro momento fala-se, não, o direito ao trabalho também tem que vir aí com descanso, né, com férias periódicas, etc. Só exemplificando aqui. Ou o direito à vida, né, que não se garante apenas um direito à vida, mas sim um direito à vida digna, não é isso? Isso torna aqui o item errado. E também os direitos humanos têm aí a sua ideia de historicidade, né, estando aí vinculados ao desenvolvimento histórico e cultural do ser humano. Vamos aqui, a alternativa é: o princípio da interrelacionalidade dispõe que os direitos humanos e os sistemas de proteção se interrelacionam, permitindo às pessoas escolher entre os mecanismos de proteção global ou regional, pois não há hierarquia entre eles. E aí, vocês acham que de fato não há hierarquia entre os mecanismos de proteção global ou regional? Aí, por exemplo, os mecanismos internacionais não estão acima dos mecanismos americanos de proteção dos direitos humanos? De fato, não. De fato, não há essa hierarquia entre eles. Percebam que essa interpretação, de fato, protege mais os direitos humanos, permitindo que as pessoas possam escolher se vão aí pleitear os seus direitos perante os mecanismos de proteção global ou regional, tá bom? Então essa alternativa está correta, né? Vamos ver se eu acertei aqui. 3, gabarito E. E eu trouxe aqui também o trecho do mesmo livro, para vocês verem que a alternativa está integralmente aqui. Ó. Os direitos humanos e os sistemas de proteção se interrelacionam, possibilitando as pessoas escolher entre o mecanismo de proteção global ou regional, pois não há hierarquia entre eles. Aí, diante de tudo isso, me leva a crer de fato, como eu falei com vocês, que essas questões da Banca Vunesp, essas questões doutrinárias, foram feitas com base nesse livro aqui que eu trouxe para vocês. Arthur, então isso significa que a prova de 2022, o examinador está usando esse livro? Não sei, né? A gente não pode fazer uma afirmativa assim sobre o futuro. Mas me parece que, de fato, em relação a 2018, esse foi o livro utilizado para as questões doutrinárias de direitos humanos.
Então vamos aí prosseguir ao próximo tópico 7.2, dignidade humana, vigência e eficácia dos direitos civis e políticos, dos direitos econômicos, sociais e culturais e dos demais direitos. Então aqui, nesse tópico, eu quero que vocês percebam uma coisa, embora não esteja expressamente aqui nesse tópico, o que ele significa é justamente esses dois pactos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e também o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, que são diplomas fundamentais aí no nosso sistema global de direitos humanos, tá bom? E a gente vai trazer uma questão justamente sobre o primeiro pacto. Questão número 4, que vai dizer o seguinte: no tocante ao direito de liberdade, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos estabelece que ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios, ainda que por ordem da justiça. O pacto vai trazer justamente uma exceção a esse respeito que a gente vai ler junto em um próximo slide, tá bom? Vou deixar já o errado aqui, mas fiquem tranquilos que a gente vai ver no próximo slide tal disposição do pacto. Letra B. Nenhuma pena de restrição da liberdade poderá ultrapassar o prazo de 30 anos. Errado. Ele não vai trazer disposição a esse respeito, tá bom? Letra C. Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual. Exatamente isso. O pacto traz exatamente esse artigo. Letra D. Qualquer pessoa vítima de prisão decorrente de aplicação da lei penal terá direito à fiança. Não, errado. Não consta esse direito no referido pacto. Letra E. A soltura de pessoas presas preventivamente não poderá estar condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento aos atos do processo. Errado. Se a gente refletir sobre essa alternativa, vai perceber que nem faz sentido haver uma previsão como essa, né? O que faria sentido é prever que a soltura poderá, né, retirando esse não aqui, poderá sim estar condicionada a garantias, que é de fato uma previsão do pacto. Então aqui fica a alternativa C. Vamos ver se a gente acertou. Gabarito C. E agora a gente vai para os trechos do pacto que eu prometi para vocês. Aqui, ó, artigo 8. Ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios. A linha A do presente parágrafo não poderá ser interpretada no sentido de proibir, nos países em que certos crimes sejam punidos com prisão e trabalhos forçados, o cumprimento de uma pena de trabalhos forçados impostas por um tribunal competente, tá bom? Então, ele permite sim o que a colocou aqui, ó, ninguém poderá ser obrigado a trabalhos forçados obrigatórios ainda que podem da justiça. Não, ele permite, havendo aí a imposição por um tribunal competente, tá bom? E aqui essas demais disposições, tá bom? Vocês façam a leitura aí, tirem print, façam a leitura. Aí eu trouxe aqui o artigo 11, que trouxe o nosso gabarito, ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual. E aqui alguém deve me perguntar, Arthur, em relação à obrigação alimentar, né? Essa previsão da obrigação alimentar vai estar no Pacto de São José da Costa Rica, tá bom? Na nossa Convenção Americana de Direitos Humanos. Não vai estar aqui no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Cuidado aí que o examinador pode trazer essa confusão para vocês. E o artigo 9. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença. Tá bom? Então vamos prosseguir aqui, ó. Tópico 7.3. A incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos ao direito brasileiro. Isso daqui é um tópico muito importante, tá bom? Principalmente porque é um tópico que se encontra na nossa Constituição Federal. Vamos para
nossa questão número 5. Essa foi uma questão que eu adaptei, tá bom? Senão ficaria muito fácil, tenho certeza que todos acertariam e não conseguiriam a informação que eu pretendo dar nessa questão aqui para vocês. Vamos lê-la. Assinale a alternativa que contempla um tratado de direitos humanos incorporado pelo direito brasileiro com status de norma constitucional, que faz parte do que a doutrina chama de bloco de constitucionalidade, tá bom? Então, o que ele está perguntando? Está perguntando sobre o Tratado de Direitos Humanos que foi aprovado conforme o artigo 5º, parágrafo 3º, que eu sei que vocês sabem o que está aqui, né? Que é a necessidade de aprovação em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por meio do quórum de 3/5, né? Que é justamente o quórum de aprovação de uma emenda à Constituição. Lembrando que essa aprovação em relação aos tratados de direitos humanos não dispensa as demais fases de incorporação dos tratados, tá bom? E a gente está falando aqui, então, depois dessa aprovação tem que ocorrer a ratificação e depois tem que ocorrer a promulgação e a respectiva publicação do decreto, tá bom? Mas vamos voltar aqui à questão. Ele quer saber qual foi incorporado com o status de norma constitucional. Letra A. Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância. Aí o aluno vai ver isso e vai falar, caramba, acho que é isso, que eu acho que eu já vi em algum lugar, algo assim. Essa convenção, ela de fato foi aí assinada pelo Brasil, mas ela sequer foi enviada ainda a mensagem ao Poder Legislativo. E, portanto, nem foi aprovada ainda pelo Poder Legislativo. Essa convenção ela traz disposições mais amplas do que essa convenção aqui da alternativa C, tá bom? A convenção da alternativa A, a gente vai ter aí, por exemplo, a proteção contra a discriminação em razão da orientação sexual, tá bom? Então, tendo em vista que não foi aprovada, não foi incorporada pelo direito brasileiro com status de norma constitucional, a A encontra-se errada, né? E letra B, Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Aí, de novo, o aluno olha e fala, caramba, é essa, eu vi que foi aprovado algo assim. Mas não, essa convenção internacional aqui, ela foi promulgada em 69, tá bom? Ela é uma convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. E a que foi aprovada recentemente aí com status de norma constitucional foi essa da alternativa C, Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que é o nosso gabarito, tá bom? E na letra D e E, aqui é fácil eliminar, tá bom? Esses dois foram promulgados em 92, tá bom? Ambos promulgados em 92. E não tem aí o status de norma constitucional. Mas eu não estou falando que um decreto promulgado, que uma convenção promulgada em 92 não possa passar por esse procedimento aqui, né, que foi uma inclusão de 2004 à nossa Constituição Federal. Essa convenção não pode passar por esse procedimento e aí sim ter o status de norma constitucional. Não é isso que eu estou falando, tá bom? Em tese, é possível sim o legislativo realizar essa aprovação desses pactos novamente por esse decreto, para que aí sim possa ter o status de norma constitucional. Mas voltando aqui à questão, gabarito letra C. E essa questão eu trouxe para vocês terem atenção que o examinador pode confundir tanto com essa alternativa A, que sequer foi aprovada pelo Poder Legislativo, quanto com essa da alternativa B, cujo nome é semelhante, mas é uma convenção internacional e ela foi promulgada em 69, tá bom? Vamos ver se eu acertei. Alternativa C? Alternativa C. Quando eu montei essa aula, e eu estou gravando essa aula aqui no dia 29 de abril, até ontem, o site do Planalto estava assim, sem mencionar aqui no artigo 5º, parágrafo 3º, esse decreto que promulgou a convenção
destacando aí que foi aprovada pelo quórum qualificado. Daí eu fui lá, mandei aí um e-mail para a subchefia para assuntos jurídicos da Presidência da República e eles incluíram o decreto nesse rol aqui. Então, se vocês olharem aí o site do Planalto hoje, na época, no momento em que divulgada essa aula, esse parágrafo terceiro vai estar atualizado, tá bom? E eu trouxe aqui também os tratados que, ao menos no momento aí de elaboração e gravação dessa aula, gravada aqui no dia 29 de abril, são os tratados equivalentes a emendas constitucionais. Primeiro, Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, foi promulgado aí em 2009. Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Então percebam que esse Tratado de Marrakech não se resume a pessoas cegas ou com deficiência visual, tá bom? Ele também aí vai facilitar o acesso a obras publicadas a pessoas com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. E foi promulgado aqui em 2018. E a recente Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, promulgado em 2002, tá bom? Vamos prosseguir. Questão de número 6 aí da VUNESP, Defensor Público, Mato Grosso do Sul, de 2014. É correto afirmar que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por maioria dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às leis complementares. Errado, tá bom? Nada a ver isso aí. E eu acabei dando o gabarito para vocês, comentando aí a questão anterior, mas vamos prosseguir. Alternativa B, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, certo, né? Acabei de dar cola, dei essa colher de chá para vocês aí, comentando a questão anterior. Vamos só resolver as outras. Letra C, que forem aprovadas em sessão unicameral pelo Congresso Nacional, por maioria absoluta, nada a ver. Sessão unicameral a gente teve ali nas nossas emendas de revisão, tá bom? Letra D, que forem aprovados pelo Congresso Nacional por meio de decreto legislativo, serão equivalentes às leis complementares. Nada a ver também. Gabarito B, vamos ver se a gente acertou? Gabarito B. Agora eu vou comentar aqui rapidinho o seguinte, né? Beleza, se for aprovado pelo quórum, que está falando aqui na letra B, vai ser equivalente às emendas constitucionais. E se não for aprovado pelo quórum? Vai ter a natureza de norma supra-legal, né? E a gente tem até uma súmula vinculante que trata disso. A gente vai ter uma questão em outra aula sobre isso, e aí eu vou revisitar esse tema, né? Que a letra da súmula fala expressamente, né? Que é vedada a prisão, que é ilícita a prisão do depositário infiel, né? E não usa a palavra inconstitucional, é ilícita, né? Justamente pela eficácia paralisante do nosso Pacto de São José da Costa Rica. Mas a gente vai falar isso em outra aula, então vamos prosseguir aqui na aula de hoje, tá bom? Vamos para o nosso último tópico da aula de hoje. Eu destaquei aqui que é a parte 1 de 2, porque a gente vai trazer 2 questões hoje e 2 questões na nossa próxima aula, tá bom? Esse tópico trata aqui da DUDH, de tratados, pactos e convenções internacionais sobre direitos humanos incorporados pelo ordenamento jurídico brasileiro. Questão número 7. Peguei aí uma questão de delegado da Bahia, de 2018, tá bom? Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que, letra A, toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. E aí? Parece certo, né? Numa prova, quando a gente vê uma alternativa e fala, caramba, parece certo, e essa alternativa é justamente a letra A, é bom a gente ler as outras, né? Não vamos deixar de ler as outras, que às vezes o examinador coloca algo que a gente não percebe na letra A, e a gente marca direto e acaba perdendo uma questão, mas vamos prosseguir nas outras alternativas.
Letra B. São asseguradas às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Apesar de essa disposição ser uma disposição que faria sentido haver na DUDH, ela não consta lá, tá bom? Não consta esse dispositivo na DUDH. Então, é errada. Letra C. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação, pacíficas ou militares. Esse militares aqui não faz sentido, né? O que torna o item errado. Até essa parte aqui, de fato, deu o DH atrás. Mas essa parte militares aqui não consta lá, o que torna a alternativa errada. Letra D. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu sei que vocês leram isso em algum lugar, né? Está ali no nosso artigo 5º. Se fosse só até essa parte aqui também, a DUDH trata disso, o que estaria certo. Mas ela não tem essa expressão aqui de sendo vedado do anonimato. Isso é algo da nossa Constituição. E o examinador colocou isso para te confundir, né? Mas você que está aqui comigo não vai errar uma questão dessas, né? Então, alternativa errada. Letra E. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade. Até aqui também está na nossa DUDH. Mas olha se, exceto no caso de iminente perigo público. Errado, né? A Constituição tem disposição semelhante a isso, né? Mas em relação ao DUDH, ela para exatamente aqui. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. Então, de fato, a resposta correta é a letra A. Né? Vamos ver se a gente acertou? Letra A. E aqui eu trouxe os trechos da DUDH. Né? Artigo 13. Toda pessoa tem o direito de livremente circular, escolher sua residência no interior de um estado. Letra B. De fato, não há disposição a esse respeito. Né? Letra C. Temos aqui o artigo 20. Né? Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associações pacíficas. Vejam que não fala nada de associações militares. Letra D. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que a DUDH vai falar é isso aqui, ó. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Mas quem vai trazer essa disposição mesmo é a Constituição Federal, né? Deixei a observação aqui para vocês. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E a alternativa é, ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade. Está aqui no artigo 17, né? Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. A nossa Constituição, eu deixei a observação aqui, tem uma disposição que fala que no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano, tá bom? Aí o examinador colocou isso aí para te confundir. Mas, novamente, quem está aqui vendo essa aula comigo não vai errar essa questão, tá bom? E agora vamos à questão de número 8, né? Peguei uma questão aí de juiz do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, de 2016, e ela diz o seguinte: ainda sobre a DUDH, é correto afirmar que prevê expressamente o direito à participação política, mas não o de acesso a serviços públicos. Errado, tá, galera? A gente também vai trazer um comentário alternativo por alternativo. A gente vai resolver rapidinho aqui e depois a gente vai para os trechos da DUDH. Mas isso aqui tá errado em razão dessa parte final aqui, tá bom? Letra B. Garante a todos, sem qualquer tipo de distinção, educação, direito ao trabalho e saúde pública gratuita. A DUDH vai trazer distinções em relação à gratuidade da educação, que a gente vai ver no próximo slide, e ela não vai mencionar saúde pública gratuita, tá bom? Errado aqui também. Letra C. Prevê a criação de um tribunal internacional para julgamento de violações aos direitos humanos. Não tem essa disposição na DUDH. Letra D. Não estabelece nenhuma forma de governo para garantir a aplicação dos direitos humanos, pois entende que isso deve ser livremente decidido pelas nações individualmente de acordo com sua realidade. Aqui é uma alternativa que pode gerar uma dúvida, né?
principalmente porque é utilizada essa expressão aqui, forma de governo, que é uma expressão cujo significado comum é de república ou monarquia. O significado aí no âmbito do direito constitucional, tá bom? E de fato, o DH não vai trazer nenhuma forma de governo, ou seja, não vai trazer aí república ou monarquia, né? Ela não vai trazer isso. Só que, e a gente tem que ter o nosso olhar crítico aqui, e a gente vai ver no próximo slide, o examinador parece ter utilizado essa expressão com o significado de democracia, tá bom? E aí sim, a DUDH de fato vai trazer aí a ideia de democracia, como a gente vai ver no próximo slide. E em razão disso, o item fica errado, tá bom? Mas percebam que aí a gente consegue criticar essa alternativa, conseguiria defendê-la como gabarito com base nessa argumentação aí de que a DUDH não traz república ou monarquia, tá bom? Mas o examinador não considerou essa questão correta. Ela considerou a E, que vai dizer que prevê o direito ao trabalho, ao repouso, ao lazer, e lazer inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas. Correto. Porque isso expressamente consta na DUDH. Então, a gente numa prova em que a gente se depara com uma questão como essa, vê a D e fala, poxa, a D parece estar certo, mas vê a letra E vê que é o trecho exato da DUDH, a gente vai ter que marcar a letra E, tá bom? É óbvio que é uma questão que caberia recurso, caberia debate em relação à alternativa D. Mas, inevitavelmente, a gente vai ter que marcar a mais correta. Eu não gosto dessa expressão, mas às vezes o examinador coloca a gente nessa situação, em que a gente marca a letra E. E vemos aqui que o gabarito de fato é a letra E. Vamos analisar alternativa por alternativa, né? Trazendo aqui os trechos da DUDH. Sobre a letra A, tem o artigo 21, ó, todo homem tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo homem tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. Eu coloquei essa observação aqui, porque essa expressão acesso ao serviço público pode ter duas concepções, tá bom? E a primeira leitura, eu tenho certeza que quando a gente faz uma leitura desse trecho aqui, acesso ao serviço público, estamos pensando assim, acesso a saneamento básico, por exemplo, tá bom? Acesso à saúde, serviços públicos no sentido geral de serviços públicos. Mas, se a gente observar a tradução de português de Portugal, ela vai dizer, ó, toda pessoa tem direito de acesso em condições de igualdade às funções públicas. Ou seja, essa expressão aqui de acesso ao serviço público não é a ideia de acesso enquanto usuário, mas enquanto parte do próprio serviço público, enquanto parte no exercício de uma função pública, tá bom? Que eu sei que vocês serão servidores públicos, né? Vocês serão delegados de polícia, né? Então vocês têm direito igual, como qualquer outra pessoa, a acessar aí essa função pública. É óbvio que tem requisitos para o cargo, né? Mas não há uma distinção. Ah, a pessoa da cor tal vai poder acessar o cargo e de outra cor não. A pessoa que tem a condição de renda tal vai poder e outra não, né? Não. É óbvio que eu não estou entrando aqui também no mérito de políticas positivas, né? Em relação a cotas, etc. Mas eu tenho certeza que vocês entenderam aqui o meu raciocínio, tá bom? Então vamos aqui à alternativa B. Garante a todos, sem qualquer tipo de distinção, educação, direito ao trabalho e saúde pública gratuita. Aí a gente tem o artigo 25 aqui que vai falar da saúde, olha, toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde e o bem-estar. E aí vai trazendo aqui, ó, quanto à alimentação, vestuário, etc. Mas não fala nada de gratuidade aqui. E além disso, no que diz respeito à educação, a DUDH vai dizer o seguinte: isso é um dispositivo que os examinadores utilizam para confundir os candidatos. Então vamos prestar atenção aqui. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Vamos traduzir isso tudo aqui? A gente tem aqui o grau
elementar, a gente tem o grau fundamental, e aqui eu já peço desculpas pela minha letra, tá bom? Instrução técnico profissional, eu vou escrever só o técnico aqui, tá bom? Mas leia-se técnico profissional. Instrução superior. A elementar e fundamental, ambas serão gratuitas. Mas a elementar vai ser obrigatória. E a instrução técnico profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior. Então, ambas são acessíveis, né? A todos. Mas a instrução superior será baseada no mérito. O examinador gosta de embaralhar tudo isso, tá bom? Então, cuidado em relação a esse artigo. Letra C. Destaquei aqui que não há essa previsão aí de criação de um tribunal internacional. Letra D. Não estabelece nenhuma forma de governo para garantir a aplicação dos direitos humanos, pois entende que isso deve ser livremente decidido pelas nações individualmente de acordo com a sua realidade. E aí vale o que eu já falei para vocês, né? Parece que o examinador quis entender essa ideia de forma de governo enquanto a ideia de democracia, porque o artigo 21 traz isso aqui, olha, a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto, tá bom? Então fica a crítica de que se a gente entender forma de governo enquanto república ou monarquia, que é o sentido comum dado no âmbito do direito constitucional, essa alternativa ficaria como certa, porque não há previsão de república nem de monarquia na DUDH. Mas, como dito, parece que o examinador entendeu a ideia de democracia, né? Enquanto essa expressão é de forma de governo. Mas, de qualquer forma, a alternativa é a, entre aspas, mais correta. Porque o artigo 23 vai falar aqui do direito ao trabalho, e o artigo 24 fala que tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas. E com isso, a gente encerra a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido passar aí sempre um raciocínio crítico em relação às questões, né? Para a gente raciocinar e às vezes até criticar algum gabarito, né? Olhar com uma reflexão, gabarito dado pela banca. Passado também, espero que eu tenha passado a noção de que questão doutrinária inevitavelmente é montada em algum autor que pode simplificar o assunto, e a gente fica sujeito a isso enquanto concurseiro, né? Infelizmente, a gente vai ter que ter uma malícia de entender o que o examinador está querendo ali. Mas, no geral, ressalto que estou à disposição. Se vocês tiverem gostado, deixem um comentário, né? Deixem o like, compartilhem esse vídeo. Se quiser, marquem a gente nas redes sociais, marquem o Dedicação Delta. Podem me marcar também, deixei meu Instagram aí para vocês. E estou sempre à disposição para dúvidas, para mensagens. Qualquer coisa, só me chamar. Bons estudos a vocês e até a nossa próxima aula.